Queridos, eu quero ler aqui Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Quando você encontrar, dá um brado de aleluia. Efésios capítulo 4. Vou começar lendo o versículo 15. Aleluia. Bom que você está aqui nessa noite. Adorar o Senhor é a melhor escolha. E você veio aqui para adorar o Senhor Jesus. Mas nós sabemos que também temos comunhão, nos fortalecemos na comunhão. É muito bom estar junto com os irmãos, querido. É um privilégio realmente. E a pandemia me mostrou uma coisa, ainda mais, né? Nós somos realmente carentes de relacionamento. Precisamos ter contato com gente. E trouxe, muitas lições. Com a pandemia, muitas pessoas ficavam nas suas casas e o índice de doenças mentais aumentou. E por isso estamos aqui orando, clamando para Deus curar, para Deus restaurar. Deixa eu te perguntar, você abraçou alguém da tua família hoje? Tua esposa, teus filhos? Você abraçou algum amigo hoje? Quantos abraços você recebeu hoje? Não fala não. Você recebeu algum abraço hoje? Você abraçou alguém? Você tem até antes de dormir para abraçar alguém, o máximo de pessoas, tá? Aproveite, Ame, relacione-se, olhe nos olhos, elogie, expresse realmente amor, admiração pelas pessoas. Esse texto fala o seguinte. Eu vou ler aqui, tem várias versões abertas aqui, tá? Além da Bíblia, aqui que tá. Mas eu quero ler aqui algumas versões. Essa versão que eu vou ler aqui é a NAA, ou seja, a Nova Almeida Atualizada, que eu estou mais usando recentemente. E fala o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Diga assim: seguindo a verdade em amor. E eu vou ler a Bíblia, a Nova Bíblia Viva Português. Fala assim: em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Eu amo essa tradução. Ela vem bem explicadinho, Bem explicado. Vou ler aqui na Nova Tradução em Linguagem de hoje. Pelo contrário, falando a verdade, como espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Glória a Jesus. Bom, eu uso a Bíblia, a Holy Bíblia. Eu divulgo muito essa Bíblia, tá? Eu amo esse aplicativo, porque ele me dá muitas versões bíblicas. Isso me leva a uma compreensão, só lendo, só fazendo comparação do que realmente o texto está falando. Bom, fica muito clara a mensagem desse texto. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Falar a verdade com o espírito de amor. Repita mais uma vez: falando a verdade em amor. Ou seguindo, a verdade em amor. A Bíblia Sagrada nos ensina que há poder nas palavras. E as palavras, elas são tão poderosas que Tiago fala que elas determinam o curso da vida. A língua, ela é um pequeno órgão, um pequeno membro, mas que tem o poder de determinar o curso da vida. Significa que a tua vida, ela é reflexo das palavras que você mencionou, das palavras que você também ouviu. E o teu futuro, ele pode e é determinado pelas palavras que você profere. Podemos dizer que palavras são sementes.
As palavras são sementes que você lança. E a única coisa que determina o futuro são as sementes que nós plantamos. Diga assim, a única coisa que influencia no meu futuro são as sementes. Então você precisa administrar a palavra. Existe um poder muito grande na verbalização das palavras, né? Nós sabemos que não comunicamos apenas quando falamos ou verbalizamos palavras, mas sem dúvida é uma das mais poderosas de todas as comunicações, tá? Preste bem atenção nisso aqui. Eu vou citar muitos versículos aqui de Provérbios, porque Provérbios nos ensina muito sobre esse assunto da palavra, e eu acredito que eu vou ter tempo para pregar aqui o que Deus colocou no nosso coração. Se você conseguir acompanhar, aprendo, beleza, se não, fica em paz, você vai anotando aí. Provérbios 10, versículo 11. Esse texto é o seguinte: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Vou repetir isso aqui. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O fato é, as nossas palavras têm o poder de curar ou de adoecer, de ferir, de causar enfermidades. As nossas palavras têm o poder de gerar vida ou de gerar morte. E temos que tomar muito cuidado com o que falamos, especialmente com a maneira como falamos. Muitas vezes nós até acertamos no que estamos falando ou no que falamos, mas erramos na forma, na maneira, no modo como falamos. E acredito que esse é o erro maior que cometemos ao falar, é na maneira. Porque se nós falamos certo, mas de forma certa, vai ter um resultado errado, vai dar errado. Então precisamos entender uma coisa: a maneira como eu estou falando está gerando os resultados que eu quero. E claro que você quer resultados saudáveis, bons resultados da tua comunicação. Então se pergunte, e tem que ser muito rápido para perguntar isso, viu? Antes de você falar, pergunte: a forma como eu vou falar vai gerar o resultado que eu quero? Vai produzir o que eu desejo no coração da pessoa? Vai gerar a atitude que eu espero dela? Ou vai ter o efeito colateral? Sabemos que toda ação tem um efeito colateral. Toda palavra dita vai gerar algum efeito, algum resultado, alguma reação. Então, preste atenção no que você fala e como você fala, sempre pensando assim: que reações eu vou receber? Que feedbacks eu vou ter? Qual o retorno das palavras, das coisas que eu falo, eu vou trazer para a minha vida? Então, na boca do justo existe vida, um manancial de vida. Quantos justos nós temos aqui nessa noite? Na boca do justo é um manancial, irmão. Manancial é muita vida, um manancial de vida. Mas olha, fala que a boca dos perversos mora a violência, ou seja, a grosseria, a aspereza, né? Agora está o nome, né? Os bullying, né? Que são aquelas desdém, zombaria, enfim, nós falamos mangando, né? São esse tipo de palavras, na boca do perverso há exatamente essas palavras que destroem, que muitas vezes traumatizam. Quantas pessoas estão traumatizadas ou vivem traumatizadas por causa de palavras duras, violentas, grosseiras que ouviram? Ou seja, a boca do perverso, ela destrói. Dizer para você que está aqui hoje, com certeza você errou nesse detalhe de falar alguma vez com grosseria, com aspereza, de ser infeliz na forma de falar. Mas tem como você curar isso, pedindo perdão ao Senhor, pedindo perdão para quem você falou e clamando para Deus colocar um guarda na tua boca. Como disse Davi: Senhor, põe um guarda na minha boca, Senhor. Não deixa eu pecar com as minhas palavras, mas põe um guarda
nas minhas bocas. Quantos precisam fazer essa oração? Diga assim: Senhor Jesus, põe um guarda na minha boca. Glória a Jesus. Quantos estão cheios de vida que dê um brado de aleluias? Glória a Deus. Tiago vem dizer, queridos, que não convém a boca que bendiz ao Senhor maldizer o irmão. Não convém a boca que adora a Deus espraguejar o seu próximo. Queridos, você vem para um culto e você louva ao Senhor, você canta ao Senhor, e aqui você está no ambiente e você é influenciado pelo ambiente, todos nós somos, e você é obediente, você sai comandos, né? Diga uma palavra profética para o seu irmão e você profetiza: Deus te abençoe, essa semana vai ser incrível na tua vida, Deus vai fazer milagre. Mas o que você está fazendo na tua casa, no teu trabalho, o que você está falando no banheiro, para si mesmo, como é que você se trata, como você diz? Eu descobri uma coisa com alguns pregadores, que eles não gostam de se ouvir. Eu falei assim: acho que eu tenho um problema, eu gosto de me ouvir. Eu gosto da minha voz, rapaz. Mas descobri que a maioria das pessoas não gosta de se ouvir, não gosta da sua voz. E aqui já teve pessoas que criticaram a minha voz, a forma como eu falo. Alguns até tentam imitar, né? Alguns imitam literalmente. Mas eu gosto da minha voz. Eu vi que a maioria das pessoas não gosta de se ouvir. Fala assim, faz um áudio, a pessoa já pensa, tem uns que querem vomitar, tem ânsia de vômito. Meu Deus do céu, rapaz. Então presta atenção, começa a dizer: a minha voz foi Deus que me deu. Você tem que declarar e você tem que amar a sua voz, irmãos. Agora, melhora a tua voz com a maneira como você fala. Aí você sabe que tem ritmo, tem tonalidade, enfim, essas coisas aí você vai aprimorando. Glória a Jesus, irmãos. Quem está comigo, diga aleluia. Glória a Deus. Vamos avançar aqui. Outra passagem muito poderosa, Provérbio 18, 21. Provérbio 18, 21. Mas leia comigo. Pega o microfone que eu vou pedir a ajuda de vocês aí, tá? Para vocês estarem lendo versículos aí. A gente vai ler o 21, mas depois a gente vai ler o versículo 20. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha isso aqui, gente. Morte e vida estão aonde? Fala assim, no poder da língua. Está na tua língua. Na tua língua tem poder de vida e poder de morte. O que bem a utiliza, o que acontece, gente? O que faz? O que bem utiliza, come do seu fruto. O que você está colhendo? Que frutos você está colhendo? Olha isso aqui. O que você está colhendo está relacionado com o que você falou. O que você vai colher está relacionado com as tuas falas. Pastor, não estou gostando da colheita que eu estou tendo. Muda as tuas sementes. Muda a forma, muda o que você está falando, muda o teu vocabulário. Enriquece o teu vocabulário com a linguagem do céu, querido. Mude o teu vocabulário. Eu gosto de aprender palavras novas, tá? Tem palavras que eu tenho dificuldade de pronunciar, mas eu tenho esse hábito de aprender termos novos. E uma das pessoas que me inspirou nisso foi o pastor Gedilson Rodrigues, porque ele sempre coloca 3 sinônimos para cada palavra que ele fala. E eu vou aprender isso. Falar uma coisa, a pessoa não entendeu, eu cito outro sinônimo, o terceiro sinônimo a pessoa entendeu. Até a criança entende. Porque você precisa aumentar o teu vocabulário. E isso faz toda a diferença. Queridos, existem formas saudáveis de falarmos. E a maneira como falamos gera frutos. Caramba, isso aqui é muito poderoso. Então, muitas vezes nós estamos sendo atingidos e estamos atingindo pessoas pela forma danosa, pela forma errada que falamos, ou por aquilo que também ouvimos. Diga assim, há poder nas palavras. Então, quem guarda a boca, guarda a sua alma. Diga assim, quem guarda a boca, guarda a sua alma.
Lê para mim o versículo 20 aí, desse mesmo capítulo. E aí eu avanço para o outro. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Do fruto da boca o coração se satisfaz. O que você fala enche o teu coração. O que você falou hoje? O que mais você falou hoje? O que mais você expressou, pronunciou hoje? Qual tem sido a tua declaração? Quais têm sido os decretos que têm saído da tua boca? Sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu futuro, sobre os teus negócios, os teus relacionamentos. Qual tem sido os teus decretos? Porque você vai satisfazer, ou seja, você vai se encher do que a boca profere, do que a tua boca profere. Então tenha esse hábito de encher-se. Interessante que Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Mas Salomão fala o seguinte: o teu coração se enche do que você fala. Acontece algo assim muito poderoso. Quando você fala, você se enche. Toda vez que você fala, você se enche. E quanto mais você se enche, mais prático fica de falar. Vícios de linguagens é terrível, querido. E você percebeu que nós pegamos rapidamente vício de linguagem? Tem umas expressões que eu não gosto, mas de ouvir, eu percebi que eu estava usando. No final, peraí, eu não gosto dessa fala. Foi a influência. Tem umas linguagens, mais gírias, que eu não acho legal. E ainda mais, vamos falar em certos ambientes. Se você vai falar com pessoas que estão ali eles chamam de as marginais, tem os bandidos, os malandros, eles têm uma linguagem. E todo mundo sabe que é aquela linguagem. Aí você tem que ir lá e falar para se conectar. Mas o problema é quando isso se torna também um vício teu e você chega em ambientes que já são mais requintados e você quer usar aquela linguagem. Você vai ser ignorado. Você nem vai ter acesso pela forma que você fala. E aí nós temos que tomar cuidado. Então Paulo fala: eu me fiz de fraco para com os fracos, me fiz de sábio para com os sábios, eu me fiz. Ou seja, temos que saber aonde estamos, que público eu quero alcançar, com o que eu estou comunicando. Até nisso eu tenho que acertar. Porque, por exemplo, se eu fosse usar aqui termos teológicos, quando se usa o hebraico, tem que logo falar o que significa. Isso é importante. Mas se usar termos difíceis, que não é do nosso dia a dia, misericórdia, ninguém entende nada. Então, muito cuidado até nesse quesito aqui, que muitas vezes ouvimos e não entendemos nada, ou falamos e não estamos comunicando nada. Tá? Mais uma vez, você se enche com o que você fala. Gente, por favor, entenda uma coisa. Isso aqui é muito prático. Vamos ser práticos aqui. Os sentimentos, eles são apenas reflexo do pensamento. O Paul Yong-Chor, no livro A Quarta Dimensão, ele explora esse assunto. Acho que ele leva uns 3 capítulos só falando sobre isso, sobre o poder das palavras. E foi quando eu percebi essa verdade. Eu me encho daquilo que eu falo. Porque a gente geralmente cita o que Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Só que é o seguinte, de fato, se você está habituado a falar negativamente, uma palavra pessimista, derrotista, cheia de vitimização, então você está habituado, então você vai falar sempre. E aí que entra o segredo. Você pode mudar o teu pensamento, o teu sentimento, se você mudar a tua fala. Vamos lá, você não gosta de te ouvir, então comece a falar. Eu falo: cara, minha voz foi Deus que me deu. Eu amo a minha voz, e a minha voz, ela é boa de se ouvir. Você está fazendo uma comunicação, e essa comunicação vai mudar uma crença errada sobre você mesmo. E isso é poderoso. Você pode ter ouvido críticas, palavras pejorativas, palavras que de fato enfraquecem, que
causa baixa autoestima, mas se você começar a proferir acerca de você mesmo, que você crê que Deus te fez, vai mudar essa crença negativa que foi construída dentro de você pelo que você ouviu muitas vezes de pai, de mãe, de irmão mais velho, de primo, de gente invejosa, porque o invejoso sempre vai denegrir. Sempre. Você nunca vai ver uma pessoa que tem inveja elogiando. Ele vai sempre colocar para baixo. Todo invejoso faz isso. Então você pode mudar o teu interior, e isso traz cura da alma. Talvez esse seja o princípio mais poderoso que você possa aplicar em prol da tua vida, no teu dia a dia, e não ficar esperando ou dependendo de outras pessoas para ministrarem cura sobre você. Você pode curar-se usando as palavras. Por que eu falo isso? Porque quando você fala, você está mudando o pensamento. Quando você fala, você está construindo sentimentos. E consequentemente, isso determina as atitudes. As atitudes, quero dizer, apenas um resultado. Quando você vê alguém, ou de repente você olha para você e você fala, eu não tenho atitude, me falta atitude. Porque quantas vezes é o que nós ouvimos, rapaz, a pessoa não tem atitude, a pessoa não muda o comportamento, por causa que ele não muda a linguagem. Se mudar a linguagem, ele muda a atitude. Quando eu vim para cá em 2003, aliás, voltei para cá em 2003, eu ouvi algumas pessoas que já estavam aqui, que eram da obra, eles falavam assim, ó, aqui é cemitério de profeta. O povozinho incrédulo, duro de coração. Só que graças a Deus eu já tinha estudado muito sobre o que é ser um profeta. E eu aprendi o seguinte, que onde chega profeta, chega a prosperidade. Eu aprendi que onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Eu aprendi que onde a verdade chega, a mentira é dissipada. Então aquelas palavras não me causam nenhum efeito. Eu também não fiquei rebatendo, porque era a opinião da pessoa. E a opinião de cada um é dela, não tem nada a ver comigo. Eu não posso ser influenciado pela opinião dos outros. Eu posso controlar só o que gera aqui dentro de mim, querido. Agora o que vão falar, o que vão pensar, sentir, isso aí não cabe a mim. Aprendi também a não gastar energia com o que o outro pensa sobre mim. Isso não quer dizer que eu não me importe com o que as pessoas pensam. Eu não gasto energia. Eu não vou mudar. Você não consegue mudar, querido. Mas você pode mudar o que você pensa, o que você sente. E a tua atitude, o teu comportamento. Se você começar a falar uma linguagem do céu. Uma linguagem de fé. Quarta-feira passada eu falei só sobre isso, né? O espírito da fé, se mover por fé. O poder das palavras, ele gera vida e gera morte. Provérbios 13, versículo 2 e 3. Alguém quer ler? Provérbios 13, versículo 2 e 3. Pode ler aí. É o Douglas? Pode ler. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Existem momentos que a melhor coisa que você faz é ficar em silêncio, querido. É ficar sem falar nada. Você entendeu esse versículo? Vou repetir, vou ler aqui para você. Olha isso aqui. A parte B. O que guarda a boca conserva a sua alma. A alma é o que, gente? É o psique, pensamento, sentimento. O que guarda a boca. Então é a boca que determina o que você pensa, o que você sente. Irmão, estou trazendo Bíblia para vocês aqui. É a tua boca. Eu nunca li esse livro. Eu li parte dele, né? Citações de Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Ela dá uma orientação. Se grave 24 horas falando. Então normal no teu dia a dia. E ela fez isso. Você eliminaria 98% das tuas palavras. Quem já leu esse livro? Eu e a Minha Boca Grande. Irmã Benel leu. Olha aí, parabéns. Eu nunca li, eu li citações. Eu estou citando o que eu vi citado. Falei, caramba, isso aqui é muito sério.
se policiar, irmãos. Em muitos momentos você vai ter que colocar literalmente água na boca e contar 30 segundos. Essa é uma fórmula mágica. Já viu essa história? Houve uma conversão, aconteceu uma conversão. O pastor ensinou na igreja as mulheres de Deus a ficarem em silêncio. E tinha uma mulher que ela orava, ela convidava o marido para culto e ficava aquela pressão. E o marido cada dia mais, não querendo nem a mulher mais. Mas não é ser crente igual ela. Para mim ser igual a você, tá doido. Só que aí a mulher começou a mudar. De repente, a mulher ficou sábia, ficava em silêncio, parou de murmuração, parou as queixas. E aí ele ficou curioso. O que essa mulher começou a aprender nessa igreja? E aí ele soube então, ele foi na igreja, ficou curioso, foi na igreja, e ele se converteu a Jesus. Existem momentos que você tem que ficar em silêncio, talvez muitos momentos. O apóstolo Pedro fala sobre isso também na sua carta, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Mulheres, se o seu marido ainda não obedece à palavra, ele seja ganho pelo procedimento e não pelo falar. Não é pelo falar, ainda mais se for igual aquela goteira, né? Salomão fala que a mulher, que ela é iracunda, é igual a goteira. Meu Deus, é violento. Toda vez que eu vejo uma goteira em casa, eu lembro desse versículo. É insuportável, irmão. Você não consegue dormir, rapaz, né? E ainda mais quando tem uma lata assim, aquela lata assim, né? Fica. Esses dias o meu ar-condicionado começou a pingar, né? Aí a Kenia falou assim: coloca uma coisa aí, senão eu não vou dormir. Eu falei assim: lembra de provérbio. Já aproveitei o gatilho lá para ativar a verdade. Provérbios 15, 2, 4. Olha o que diz: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Diga, meu Deus. A língua dos sábios adorna, ou seja, embeleza o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama insensatez. A língua serena é árvore de vida. Novamente aqui, meu, a língua serena, ou seja, serenidade, brandura, leveza, suavidade. Glória a Jesus. Tremendo isso aqui. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada. Quem pode dar aleluia aí? E a palavra a seu tempo, quão boa é. Quer sentir alegria? Dê palavra adequada. O homem se alegra em dar resposta adequada. Irmãos, existem consequências na nossa forma de falar. Está claro para nós, irmãos? Existem resultados na forma como nós falamos. Geramos vida ou morte. Provérbios 15, versículo 1, esse versículo aqui, ele é muito legal, porque ele fala o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então a maneira de falarmos vai produzir consequências. E aqui fala o seguinte: se eu falar com brandura, eu desvio o furor, eu desvio a raiva, eu desvio a ira, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos lá, gente, vamos entender isso aqui. Isso aqui não é novidade para alguns. Você dá uma resposta branda para quem falou com dureza, requer uma inteligência espiritual, emocional, uma maturidade de Deus. É do céu, irmão. Porque naturalmente nós reagimos às ações, e temos que tomar muito cuidado, porque o cristão é conhecido não tanto pelas suas ações, e muito mais pelas suas reações. Diga assim: cuidado com as reações. Então aqui nós estamos aprendendo uma forma de reagir. A resposta tem que ser branda diante de uma palavra dura, diante de uma palavra áspera, tem que haver uma palavra branda. E a palavra dura vai suscitar ira. Então isso é também uma informação, um conhecimento.
Se eu falar com dureza, eu vou suscitar ira na pessoa. Se eu der uma palavra áspera, vou causar ira. Olha o que Paulo fala: pais, não irritem os seus filhos. Não irritem os seus filhos, fazendo eles desanimarem. Não irritem. E aqui nós lemos uma coisa: a palavra dura, ela causa ira, ela causa irritação. E aqui é poderosíssimo. Então, se você está alterado emocionalmente, aí você tem que tomar mais água ainda. Coloca mais água. Respira fundo. Respira fundo. Faz uma oração. Ora ao Senhor. Faz a oração do Davi: põe um guarda na minha boca, Senhor. Não me deixes me contaminar. O homem é contaminado pelo que ele fala. Jesus foi quem disse isso. Não é o que o homem ingere e come que o contamina, mas sim o que ele fala é o que contamina o homem. Glória a Jesus. O que você ouviu hoje que está apertando a tua alma? É interessante, se você trabalha num ambiente estressante, todo ambiente estressa, né? Se você não respeitar os limites, você vai entrar no estresse. Mas tem pessoas que, misericórdia, elas já andam aborrecidas, já andam carregadas, né? Cheia de tensão, e aí já de manhã já é brigando, já é reclamando, maldizendo. Aí é pesado, irmão. Você precisa orar muito pelas pessoas que estão no teu ambiente de trabalho. Professores nem se fala, alunos, né? Irmãos, existem lugares que, se você não vigiar dobrado, você é sugado. Você não influencia, você é influenciado. E você tem que se posicionar como servo, como serva de Jesus. Você é a luz nesse mundo, você tem o sabor, você é sal da terra. Paulo fala o seguinte: a vossa palavra seja sempre temperada com sal. Tem que ser uma palavra agradável. Nós temos que orar todo dia: Deus, me ajude a ministrar, a falar uma linguagem saudável. Casamentos são destruídos, casamentos são arruinados por causa exatamente disso. Pesquisas mostram que a causa principal de separação é comunicação, não é adultério. Comunicação, primeiro, segundo é dívida, terceiro adultério. Comunicação. E a pessoa peca por causa do estresse, problemas, preocupações. E aí a pessoa não administra as emoções. E aí precisa fazer uma pregação sobre o fruto do Espírito, tá? Mas isso é uma outra ocasião. Acredite, o Espírito Santo, ele te dá domínio próprio, ele te dá mansidão, ele te dá paciência. Tudo é fruto do Espírito Santo. Um homem ou mulher cheio do Espírito Santo, eles conseguem viver essa verdade aqui, de uma palavra que gera vida. A Bíblia registra dois líderes que eles resolveram um problema de forma diferente. Um resolveu com brandura e ninguém morreu. O outro resolveu na ira e milhares de pessoas morreram. Eu vou encontrar essas duas histórias no livro de Juízes. E eu vou ler aqui para você um pouco aqui. Juízes 8, de 1 a 3. Eu vou ler para você aqui. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, não nos chamando quando foste pelejar contra Midian? E repreenderam-no asperamente. Ele, porém, lhe respondeu: que fiz eu agora em comparação ao que vós fizeste? Não são porventura os rasbiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou na vossa mão os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Que pois pude eu fazer em comparação ao que vós fizeste? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou estas palavras. Os efraimitas, eles eram encrenqueiros. Gideão foi para a guerra e, segundo eles, ele não chamou ele para a guerra. E eles ficaram chateados.
Por que tu não nos chamaste? Você quer mostrar que é o tal? E vieram asperamente. Aí começou, olha a palavra dele. Não, o que é isso? Quem sou eu perto de vocês? Imagina, compara aí. Ele faz várias perguntas. E ele abriu a falar que as palavras abrandou o coração dos efraimitas. Resolveu um problemão. Agora, os efraimitas procuraram outro cara estressado. Jefité. Juízes 12, de 1 a 6, vem falar. Olha isso aqui. Então os homens de Efraim se congregaram, passaram para Zafon a Jafé. Por que passaste a combater contra os amonitas e não nos chamaste para irmos contigo? Olha aqui o mesmo argumento. Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Olha a ameaça. Queimaremos a tua casa contigo. Irmão, qual seria a tua reação? Vou queimar a tua casa contigo dentro, com teus filhos. Olha a ameaça que ele ouviu. A mesma coisa que Gideão ouviu. Aí ele fala o seguinte: disse-lhe Jefité: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os amonitas, e quando chamei, não me livraste da sua mão. Que não me livráveis, arrisquei a minha vida e fui de encontro aos amonitas. E o Senhor nos entregou nas mãos, pois subiste vós hoje para combater contra mim. Depois ajuntou Jefité todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este lhes dissera: fugitivo sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés. E tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E quando alguns dos fugitivos de Efraim dizia: deixai-me passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? E dizendo ele não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e colavam nos vales do Jordão. Caíram de Efraim naquele tempo 42.000. 2 líderes, mas comportamentos diferentes. Um resolveu o problema sem guerra, sem ninguém perder a vida, nem do exército dele, nem do outro. O outro, 42.000 pessoas morreram. Que resposta você está dando? Qual tem sido a tua reação para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para o teu pai? Meu Deus, o filho que afronta o pai é muito insensato. Não, teu pai pode errar na forma como ele fala, mas nunca erra em quebrar o princípio da honra. Nunca, jamais. Pastor pode errar contigo na fala, mas não comete o erro de errar na resposta. E não estou falando de defesa dos pais e pastores. Eu quero te proteger, na verdade, por causa das implicações. Diga assim: as bênçãos às vezes vêm em embalagem que não gostamos. Já percebeu isso? Ou seja, a forma. Como é que tem pessoas que eles são muito doentes na alma, e aí eles interpretam tudo conforme a doença da alma. E aí tem que ter mais cuidado com essas pessoas. Já estão doentes, mal cuidado, tem que falar para curar. E a Bíblia fala que na boca do justo está manancial de vida. Ou seja, quando eu falo com serenidade, eu estou ministrando vida. Pois temos que tomar esse cuidado, especialmente quem é ministro, quem é líder, quem é pai, quem é professor. Tem que crescer e saber como falar. Existem níveis, existem frequências, e aí conforme o nível você tem que também tratar na pessoa. Mas se a pessoa ela é doente e tem necessidade de cura, aí o cuidado é um pouco maior. Por exemplo, Jefité era um cara doente. Se você for ler a história desse cara, ele tinha a síndrome da rejeição. Ele era um bastardo. E ele foi procurado para combater a guerra, porque ninguém quis. Então ele foi. Ele começou a vencer, e os demais começaram a acompanhar, e aí foram afrontar o camarada. No final você vai ver que ele perdeu até a filha dele, porque ele foi muito precipitado. Então um cara muito ferido. O Jefité é um exemplo na Bíblia de uma pessoa que conseguiu sucesso, mas foi derrotado. Existem sucessos que trazem muita derrota.
Jefité venceu, só que ele fez um voto. A pessoa que primeiramente vier me cumprimentar, essa eu vou te entregar. E quem é o primeiro? A filha dele. Alguns estudiosos acreditam que ela não pôde casar, então ele não teve sucessores, porque era a única filha dele, então acabou ali. Outros dizem que literalmente ele teve que oferecer em sacrifício. Mas o fato é o seguinte, ele fez um voto precipitado. Ele não foi bem sucedido. Outra pessoa que fez um voto precipitado foi Saul, porque Saul precisava de tempo e precisava vencer o exército, então ele fez o seguinte: quem comer vai morrer. Foi assim que ele falou assim: quem comer vai morrer. Só que o filho dele não estava na hora que ele falou. E aí ele comeu. Aí ele começou a desfalecer. E aí o pessoal, cara, foi a palavra do pai dele. E aí, graças a Deus que Deus tem misericórdia, porque Deus ouviu o clamor do povo. Não é justo que Jonatas morra por causa da precipitação das tuas palavras. Eu fico imaginando assim, quantos filhos estão morrendo por causa da precipitação dos pais? Quantos filhos, quantos casamentos estão morrendo por causa da precipitação, né, dos casais, dos cônjuges? É muito sério, irmão. A palavra mata e gera vida. Nós evangélicos temos aprendido a profetizar, a declarar. Então a gente faz muito isso em culto. Mas isso aqui tem a ver com relacionamento. É no dia a dia. Especialmente na hora de estresse. Irmão, está estressado? Vai descansar. Você tem que se conhecer. Discernir, se não está legal, fica calado. E mulheres, homens, se o teu colega, ou seja, o teu cônjuge não está bacana, não instiga. Uma vez eu percebi que eu estava num nível de estresse tão alto. Já falei isso aqui algumas vezes. Um nível de estresse muito grande, irmãos. Altíssimo. Eu não me ofendia até ter a experiência do estresse. Eu sofria muita coisa e às vezes a menina ficava até chateada, porque parece que eu não percebia desonra. Eu não percebia desprezo, literalmente. Nem me dava conta. E a Kênia sentia. E aí eu comecei a perceber mais ofensa dentro de mim, me feria. Eu teve um dia, eu nunca esqueci isso, porque eu estava dirigindo para a Kênia. Geralmente ela que dirige, viu? Vai ter dia que eu dirijo para ela. E aí ela falou assim: encosta no banco do Bradesco. E você, quando você está estressado, um dos sintomas é esquecimento. Você esquece rapidinho. Você falou o que eu falei. Onde é que eu estava mesmo? Já foi. Então eu estava nesse nível. Esquecia tudo. Ela falou e eu já ia passando. Quando eu ia passando, não sei se já tinha o semáforo, não tinha semáforo. Ela disse: para onde tu está indo? Ela falou alto. E na hora, o tom dela me ofendeu. Aí eu olhei assim para ela assim: vigia, mulher. Já pensou se tu me pega na carne? Olha, nem toda eu sou crente, viu? Aí eu falei, ela falou: vixe, que foi o que eu falei já. Ela falou, não falou nada demais, irmão, normal dela. Eu falei, Kênia, isso não é normal não, olha. Eu não estou no meu normal não, isso não é o Lucivaldo não. Eu estou me desconhecendo. E aí o que eu fiz lá? Eu procurei meu discipulador, falei de tudo que estava passando. E aí segui as instruções que ele me deu. No caso, descansa, relaxa, acalma, pronto. Irmão, eu fiquei 2 meses, eu diminuí tempo de leitura. A eventos eu dei uma forma de adiar alguns eventos. E não fiz férias, mas eu só maneirei a agenda. E eu dormia, como diz o pessoal, igual um condenado. Irmão, eu dormia dia todo e noite. Eu dormia, eu falei, caraca, eu estava muito esgotado. E aí eu aprendi depois a administrar o meu tempo. Quem me vê, ele fala assim, esse cara é muito intenso. Tem colegas que falam assim, cara, eu canso só de te acompanhar. Mas eu tenho uma estratégia de descanso, viu? Bastante, o tempo todo. Então tu não se escandalize. E ela fala, cadê tu posta tudo, né? Ela falou assim, olha, cuidado, tu viaja demais. Eu falei, cara, eu tô nem aí, Deus tem abençoado.
As pessoas aprendam a se alegrar com Deus me abençoando. Amém, irmão? Eu não vou me privar de ser abençoado e nem de desfrutar o que Deus tem me dado. Amém, gente? Eu preciso de saúde, você precisa de saúde emocional, de cura na tua alma. Então diga assim: relaxa, não se precipite, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Que você e eu possamos tomar atitude de Gideão, de ser bom de lábia, apaciguar a ira, irmão. Eu acho muito show criança, irmão. Criança nos ensina muito. O pai briga com a criança, ralha com a criança, e a criança depois vem e abraça. Beijo, pai. É teu filho. Quebra tudo, irmão. Quebrou, irmão. Quebra. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. E a Bíblia fala que nós temos que ser simples como a criança. Não é no sentido de ser simplório, de ser besta, não, é simples, a pureza da criança. Então nessa noite eu quero te encorajar a pedir perdão primeiramente a Deus, porque ninguém é perfeito no falar. E se peça perdão para Deus. E se você tem vício de linguagem, de repente até argumentos que defendem a grosseria, te arrepende. Peça perdão para a pessoa que você falou com aspereza, falou com dureza. A palavra ríspida, né? Ela causa ira. Faz um concerto na tua casa, em nome de Jesus. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu posso orar aqui e me acabar orando, mas se você não fizer isso, não adianta nada. Estou falando de hoje, de agora, porque essa é a palavra para nós hoje. E os milagres vão acontecer quando você agir dentro dessa palavra. Se houver quebrantamento no teu coração, para renunciar, para pedir perdão, vai ter cura também nas tuas emoções. Nós lemos aqui que nós satisfazemos o nosso interior pelas palavras que proferimos.